Fala, juventude! Estamos aqui com o nosso terceiro Juventus Convida. Hoje a gente está aqui com o Guilherme. Da TV Aparecida. Da TV Aparecida. E estamos com uma novidade. Vídeo. Sim, a gente não tinha gravado com vídeo ainda. E esse é o nosso teste. Espero que dê tudo certo. Espero que dê tudo certo. Atendendo pedidos. Atendendo pedidos. Exatamente, A gente entendeu? é muito chique, entendeu? A gente finge que não rolou um monte de gambiarra por trás dessa câmera. Faz parte. Em todo lugar. Todo lugar, sim. Guilherme Machado. Estamos aqui. Não pode. Não vou, tô brincando. Foi só pra criar um suspense, gente. Oi, olá pra todo mundo. Obrigado, viu, pelo convite. Alegria estar aqui com vocês. Obrigada de verdade, você de verdade. por ter vindo aqui. Sim, por ter aceitado de É, última hora. de última hora. Imagina. Imagina. Super combinado, agenda, que é Foi. muito difícil Ah, não, encaixar. Eu fiz roteiro. É. Sabe que é muito difícil. Fiz roteiro. Com certeza. Eu tive a palavra final em vir, né? Fui eu que falei. Foi. Estou, não, brincadeira. Gente, não, de verdade, alegria mesmo. Tô acompanhando lá pelo Instagram e vi o trabalho de vocês durante a novena de Pentecostes. Parabéns mesmo, viu? Muito feliz de obrigada. ver essa iniciativa na comunidade, na paróquia. Então, conta um pouquinho sobre você, sobre sua trajetória. Como despertou essa vontade de ser jornalista. Conta pra gente. Importante falar que ele é daqui da nossa cidade, É né? da nossa cidade, Santa Branca. exatamente. Santa Senão Branca. cá não estaria, inclusive, porque já falaram. Só chamamos porque você é daqui da comunidade. Exatamente. Tô nem aí pra TV Aparecida, só porque você é daqui. Exatamente, exatamente. Sabia que muito do meu começo na caminhada de comunicação foi por conta, de alguma forma, da paróquia também. Porque eu fazia lá em 2012, 2013, se a memória do tio não estiver falhando. Eu fazia o programa Shekinah na rádio. Na rádio, Fazia sim. alguns finais de semana, tal. Fazia parte da escala da equipe que fazia. E assim, tiveram outras coisas que eu comecei a perceber que talvez fosse um chamado, ou que eu tivesse uma vontade, uma aptidão para trabalhar com comunicação. Na escola, coisas, quando eu estava no ensino médio, quando a gente vai fazer jornalismo, tem muitas vezes a gente vai, eu gosto de escrever e gosto de ler. Nunca gostei muito de ler, sou meio preguiçoso nisso, mas sempre gostei muito de escrever, de criar história, ou de contar histórias de um jeito diferente, escrever na internet, de fazer blog. Então, sempre foi algo que me chamava. Mas a paróquia, e falo isso de coração, não só porque eu estou com vocês aqui, mas sempre foi, quando eu lembro da história, eu sempre olho para essa parte especial, porque eu não tive nenhuma outra experiência com rádio, assim, na minha trajetória. Acabou que eu, profissionalmente, eu tive um período curto de assessoria de imprensa e depois televisão, mas a minha única experiência com rádio foi a partir do programa Shekinah, aqui na SB 106, com a paróquia, e esse foi uma provocação, assim. Então, aquela ideia, eu fazia o programa no começo, muitas vezes com alguém. Então, sempre tinha alguém para fazer a reflexão do evangelho e para ter um bate-papo, né? E aí, por problemas de saúde de uma das pessoas que participava, e aí por agenda de outras que estavam tentando cobrir e ajudar, aconteceu que passaram algumas semanas que eu fiquei sozinho. E aí eu chegava lá, eu falava com o Adriano Trovão, lá na rádio, falava, pô, e aí, tô sozinho. Aí ele, cara, só que eu falei, pô, não é meu perfil, não me sinto preparado, não me sinto confortável pra eu fazer reflexão aqui e tal. Aí ele falou, então conversa com o povo, pega alguma coisa na internet, né, lê, assim, se achar uma notícia legal que seja relacionada à igreja, fala disso. Se você achar uma reflexão legal do Padre Fábio de Mello, teve uma vez que eu lembro que eu peguei um trecho, ele falou, fala o que é, você não precisa você fazer a reflexão, mas introduz o tema, que você quer falar disso no programa, e a gente solta a reflexão dele. E aí depois você volta para as músicas. E nossa, aí era um barato, porque eram 2 horas de programa, não lembro qual que era o tempo exato, mas era extenso, e o pessoal ligando para pedir música, e eu achava isso, nossa, é muito bom, e ter esse contato. Hoje, acho que a gente vai, às vezes, entrar em algumas experiências da TV daqui a pouco, mas uma coisa que eu sinto falta, assim, eu fico muito feliz quando tem, Paulinha, sua mãe é uma pessoa que me ajuda a ter isso, é quando a gente quebra essa barreira, porque a gente fica na TV, a gente fica meio distante. A TV Aparecida não ela tem um público legal, mas ela não é uma TV
de um público muito de presença digital, tem muita gente que não está nas redes sociais, mas que é telespectador nosso. Então, quando a gente vai até algumas coberturas, essas pessoas falam com a gente, mas a gente não tem no dia a dia esse contato, alguém mandando uma mensagem, legal isso que aconteceu, nossa, tal matéria, achei interessante isso. E aí, na rádio, eu achava um barato, porque o programa era 7 horas da manhã, 7h30 da manhã, e o pessoal ligando pra pedir música. Toca tal música do Anjos de Resgate. E aí, às vezes, já tava no fim do programa e não dava tempo. Falava, Adriano, dele, não, fala que se não der tempo, você toca na outra semana, mas dedica a que o outro já pediu, dedica a essa pessoa que ligou, pra pelo menos ela perceber que você anotou o nome dela, que você vai dar atenção. Começou mais ou menos assim, sabe? E eu sempre gostei de falar muito, como dá pra perceber, né? Você sempre gostou da interação com o público, né? Você acha que é... Eu também gosto disso. Por exemplo, a gente observa que quando a gente faz coberturas, por exemplo, a gente tem mais interação do público. E isso é muito importante. Sim, assim. a gente percebeu isso bastante na novena de Pentecostes. É isso que eu imagino. A novena acho que deve ter sido um exercício disso. A gente conversou bastante com os padres e tal. Foi muito doido. Sim, é muito legal essa experiência. Tipo, dá uma vergonha. Sim. Às vezes dá uma vergonha, assim. Mas É bem A legal. vergonha não é nem de perguntar, tipo assim, de falar na hora. A vergonha é de perguntar se o padre quer fazer, ou perguntar se a pessoa quer participar. Você fica assim, será que ela vai aceitar ou não? E se ela disser que não? E se ela disser que não? O que a gente faz? A gente fica assim, Você faz carinha de dó, vira e vai pro próximo. Vai pro próximo. Por experiência própria. A gente recebeu uns nãos também. A coisa... Às vezes, quando a gente sai pra gravar, tem alguns cinegrafistas que eu confio muito no feeling deles. E o meu às vezes tá meio torto. Então, quando a gente sai pra gravar, a gente precisa fazer a gente chama de povo fala, que é isso, quando a gente pega espontaneamente alguém pra falar de algum assunto. Aí tem alguns que tem uma tradição de acertar muito. E aí eu vou na deles, eu encosto, assim, a gente tá numa praça, tá indo e voltando um monte de gente. A gente ficou olhando a cara, assim, eu falo, e aí? Aí ele olha e fala, aquela senhora de blusa amarela, tá com cara. Só tá com cara? Sim. Às vezes dá errado mesmo assim, chega, não quero, ou fala, daí às vezes a pessoa fala muito rápido, pra TV às vezes a gente precisa, né, de um recorte maior pra gente selecionar o trecho, mas tem alguns que acertam muito, e tem outros que tem uns que são furada, que o cara fala assim, escolhe aquela, eu falo, já não vou, porque eu vou chegar, a pessoa ou ela vai me ignorar e eu vou ficar com cara de tacho, ou a pessoa vai falar de outro assunto, eu vou perguntar uma coisa, a pessoa, às vezes aquela pessoa que gosta tanto de falar que ela vai pra outros lados. Não, é o meu gato. É sempre um desafio. Exatamente. Acha uma galera mais excêntrica, digamos assim. Tem alguns que tem o dedo bom pra isso, daí eu não vou na confiança, não. Mas é sempre assim, né? Pra você conversar espontâneo com as pessoas, às vezes toma uns nãos, mas também surge... Eu acho legal quando surge uma fala bacana, né? Imagino que vocês... Eu vi durante a novena, conversando, né? Com o pessoal da música. Às vezes você chega com alguém, topo. E você... Não sei se a pessoa vai falar bem ou não. E aí, às vezes, a pessoa dá Você fala, caraca, né? Dá um testemunho legal. Ou ela explica de uma forma muito clara o que ela faz. E aí você fala, pô, era isso. Era isso. E aí dá uma satisfação que você fala, pô, não foi combinado. Não foi porque eu sabia que ele ia falar isso. Foi... Natural. Né? Foi natural. Eu olhei e falei, acho que vai dar certo e deu. E quando isso acontece é muito divertido, né? Você fica, uau, deu certo. Porque a gente tem que levar na boa, né? Porque, querendo ou não, é uma conversa ali. Você vai desenvolver a conversa, né? Então, o que você tá fazendo? Você tá transmitindo a informação, por exemplo, o testemunho. Então, tem que ser algo natural mesmo, senão fica forçado, né? Sim. Então. E a parte de... Você falou da rádio, né? Que você participou da rádio. O que mais teve, assim, na sua vida que você, tipo, agregou pra você estar... Tipo, pra você chegar onde você chegou agora, assim... O que mais agregou, tipo... Informação e tal. De formação, assim. Bastante coisa. Pra eu estar onde eu tô fazendo as coisas, né? A caminhada profissional hoje, eu acho que desse momento... do que aconteceu talvez na reta final desse período de decisão, de ensino médio, e começo de faculdade para cá, de verdade, eu não consigo pensar assim em coisas que eu fiz relacionadas à comunicação que não agregaram, sabe? Eu tive, a gente falava dessa caminhada, então eu fiz, em comunicação eu fiz o programa, eu não lembro se teve alguma outra coisa que eu estou esquecendo, mas eu acho que não. Por algum tempo, eu servi, ajudei em algumas coisas ligadas a Pascom na paróquia, quando começou, mas pouca coisa, mas alguma coisa eu escrevi lá na época, em 2013 ainda, ou para 2014, esse trabalho
durante a missa, dos slides, de ficar lá na sala do áudio. Uma época eu fiz parte da equipe que revezava lá para ajudar a cuidar. E às vezes a gente dava ficava um pouco desatento, esquecia de passar slide, aí depois tomava um puxão de orelha. Era assim, né? Faz parte. Acontece. Mas e aí, de 14 para cá, daí eu entrei na faculdade, aí nesse tempo eu fiz estágio aqui na prefeitura, que é uma área muito diferente, né? Porque é assessoria de imprensa e do setor público, então é um universo diferente, mas que agregou muito pela experiência de conhecer como funciona esse mundo e principalmente, né? A gente era uma banda de 2 pessoas e depois fiquei só eu. Então, a gente tinha que atender imprensa externa, a gente tinha que atender pedidos, né? Secretaria de Educação, vai ter um evento, eu quero que registre e tal. A gente ia lá para tirar foto, tinha que cuidar das redes sociais, fazer uma revista digital, fazer boletim na rádio. A rádio eu continuei ainda por um tempinho pela prefeitura. A rádio daqui cedia um espaço para a prefeitura fazer um boletim de 1 minuto. Eram algumas inserções diárias e a gente pegava uma notícia. Então foi isso, de lá eu saí para o estágio para TV Vanguarda, fiquei 2 anos lá, da Vanguarda fui para TV Aparecida e para ser funcionário. E aí fiz blog na época de faculdade de esporte, que eu gosto muito de esporte. E aí eu vejo que todas essas coisas, de alguma forma, elas convergiram para isso, né? Para me ajudar em entender melhor a comunicação como um todo. Vocês são mais jovens que eu, estão nesse universo aqui de podcast, de presença digital. Vocês entendem disso muito mais que eu. E então vocês sabem como hoje é complexo isso, sabe? Vocês fazem um podcast, mas vocês precisam estar no Instagram. As pessoas vocês tiveram essa percepção, imagino que pessoas pediram para que vocês fizessem vídeo também. Então, assim, o bom dessas experiências todas fora de TV que eu tive na caminhada, elas me ajudaram a entender que comunicação, quase todas as profissões hoje, eu acho, quase todas as áreas de atuação, mas comunicação, essencialmente, ela precisa que a gente esteja atento no todo. A gente pode não ser especialista em tudo, eu não sou nada especialista no digital, mas eu me cobro muito de participar e de consumir, pelo menos, sabe? Para eu entender o que acontece no meio. Porque não adianta eu achar que a TV vai ser para sempre uma bolha, porque cada vez mais a gente... o que eu falei, a gente tem um público diferente, a gente não tem tanta urgência de ir pro digital, mas a gente tem que começar a caminhar. Eu posso não ser de rádio, mas se eu não entender linguagem de rádio, eu fui para a festa de Inhaxica recentemente... e aí lá, quando eu estive lá, o pessoal da rádio Aparecida pediu a colaboração de eu gravar alguns materiais. Então, se eu não tivesse, ao longo desses 5 anos de TV, o interesse em conhecer o trabalho da Rádio Aparecida, que eu já troquei muita figurinha com algumas pessoas lá, talvez eu ia ter muito mais dificuldade de fazer o que eu fiz. O que eu fiz era um material igual o que eles fazem? Não, porque eu não faço todo dia. Mas pelo menos eu tinha noções básicas, assim, para gravar uma matéria para rádio, porque é muito diferente de uma matéria para TV, porque matéria para TV eu não preciso falar que eu estou aqui com vocês, né? Sim, porque a imagem entrega. Então, se eu não quiser falar que eu estou no estúdio, quem está em casa está vendo. Na rádio eu preciso ser mais detalhista na explicação do que está acontecendo no momento. Então, mas tudo isso, assim, essa bagagem de coisas que eu fiz fora da TV, entre aspas, acho que ajudaram a construir quem eu tento ser hoje no ar para não sei se para agradar, mas pelo menos para não desagradar a Paulinha e os nossos espectadores. Porque atender o público que nem você falou, né? Tem que ter diferentes abordagens, né? Por exemplo, a gente estava conversando nos outros podcasts sobre isso, né? Comunicação é muito abrangente. Enquanto tem aquelas pessoas que ainda se apegam a, por exemplo, o rádio, tem nós jovens que temos, a nossa realidade está mais nas redes sociais. Então, alcançar o público tem que fazer todo esse estudo, né? Para saber como que a gente vai chegar, qual que vai ser a abordagem, por exemplo. E as pessoas estão em diferentes lugares, só que a gente tem que atender todo mundo ao mesmo tempo. Exatamente. Porque o nosso foco é os jovens. Sim. Mas tem gente que não é jovem, que também quer ouvir, que quer ver. Então, tipo, a gente quer evangelizar. Então, é um todo, não é só... É o foco aos jovens, é uma linguagem mais informal, mas a gente quer abranger todo mundo. Então, tipo... É uma frase que eu acho que tá até no nosso negocinho do Spotify. Feito por jovens para todos que se sentem jovens. Isso. Então, a gente tem que abranger todo mundo, né?
porque todo mundo precisa da palavra de Deus, talvez do jeito que a gente passa. Isso que é muito, muito louco reparar, porque é o que vocês falaram, levar a gente tem um público-alvo sempre, né, de tudo que a gente faz, e a gente precisa ter, pelo menos, né, para você ter sucesso no seu objetivo. Mas cai nisso, né? Você não pode e não precisa falar só pro jovem, criar uma ideia, a gente fala só com o jovem, porque tem quem se sente jovem e que fala, pô, eu consumo, só que se você não tem essa ideia de que essas pessoas também estão consumindo o que você produz, em algum momento aí você pode ser bem específica pro jovem de idade. E aí essa pessoa vai falar, pô, eu gostava tanto, mas agora... Eu gostava tanto porque falava de um jeito jovem, eu me sinto jovem, eu entendo. Aí, de repente, começou a falar, sei lá, por alguma questão de assunto, de estrutura, de linguagem, tá falando com um público só até 25 anos. E aí não tem como eu lutar contra a natureza. Eu posso me sentir jovem, porque vocês são divertidos, eu gosto de podcast e tal. Mas aí vocês entraram em algo muito específico, aí já não me abrange mais. Porque se eu tenho 30, eu não volto. Eu tenho 26, tá? Só tô dando exemplo. Pelo amor de Deus. Mas se a pessoa tiver 30, 40, daí eu não entro, não quer 25. Se vocês fizerem um evento só para pessoas de 25, e tá tudo bem, né? Mas assim, aí essa parcela não consegue participar. Sim. Então, esse para mim é a parte mais complexa sempre disso que a gente faz. E principalmente pra gente que trabalha comunicação da igreja, né? Porque aí a gente não consegue... e não se sente no direito, normalmente, de se colocar nesse lugar de... tudo bem, você não é meu público, né? Porque eu acho que, pra mim, bate muito nisso. Sim. Eu falo, pô, meu trabalho é evangelizar. Como é que eu posso... tudo bem se você não tá gostando do programa, porque você não é meu público. É complicado, né? Complicado. Porque, tecnicamente, tudo bem mesmo. Porque essa pessoa, ela eventualmente, ela vai encontrar algo que seja pra ela. Ela vai encontrar alguém que fale com o perfil dela. Mas a gente tá falando da palavra de Deus, a gente não pode correr o risco da gente afastar alguém, porque a gente corre esse risco. Às vezes a gente não tem noção de quantas pessoas assistem a gente, tipo assim, acompanham. E a gente conversando assim, parece que a gente tá falando só pros jovens, né? Na minha cabeça, de um tempo atrás, a gente fala, a gente tá falando pros jovens da paróquia. Daí, tipo assim, do nada, vem umas senhorinhas, me param na rua, falam assim, nossa, eu adoro, né? E eu acho isso muito legal, porque a gente sai da bolinha, né? Isso é muito legal. E a gente entra na realidade e fala, uau, essas pessoas precisam do que a gente tá fazendo. Sim, daí é por isso que a gente não só está no Spotify, como a gente está no YouTube também. Por quê? Porque o YouTube, de uma certa forma, todas as pessoas, assim, a maioria das pessoas aprenderam a usar por conta da pandemia. Sim. E o Spotify é bem mais novo, né? E o Spotify é mais novo, tem que cadastrar, tem que fazer todo um processo. E o YouTube, você tá ali, você já entra, porque a pessoa já tem. Então, tipo assim, quando a gente percebeu isso, a gente falou, a gente tem que colocar, mesmo que seja só o áudio, a gente tem que colocar no YouTube também, para as pessoas também terem essa opção. E agora a gente tá... Com imagens. Exatamente. Ainda mais acessível. Ainda mais acessível. E a gente encontrar com essas pessoas nas coberturas que a gente faz também é bem legal. Tipo assim, tentar explorar essas pessoas no ao vivo, sabe? Sim. Mesmo que às vezes não vá pro ar, mas bater um papo, sei lá, faz bem pra essas pessoas. E traz uma troca legal pra conteúdo, viu? É o que eu falei, pra mim, assim, a grande coisa que eu sinto falta, eu apresento hoje, pra quem não sabe, muita gente não vai saber, né? Você sabe. Eu sei que sabe. Tem alguém que eu tenho certeza que sabe, é o João. Nossa, deve ter estourado o áudio legal. Eu apresento hoje um programa de 10 minutos, 12 minutos na TV Aparecida, de segunda a sexta. Fazer propaganda, né? 11h35, Igreja em Saída, com as principais notícias da igreja do Brasil e no mundo. Mas eu apresento esse programa, e aí ele é um programa de estúdio, então a minha rotina que eu tinha de repórter antes de ir para o santuário, de conversar com o povo, ela quase que zerou. Eu quase não faço mais isso hoje. E faz parte da caminhada profissional, tá tudo certo, tô feliz da vida apresentando esse e algumas outras coisas que eu apresento. Mas esse especificamente, que a ideia é um programa de comunidade, um programa de igreja, de estar perto das pessoas, eu sinto falta disso que eu falei, do contato. E aí quando eu faço esses programas, no mês de junho eu fiz em Axica, fiz os Santos Juninos todos, fora do estúdio. Então, assim, a gente ia para uma comunidade que tem Santo Antônio como padroeiro, que tem São João, que tem São Pedro.
E aí é legal porque a gente tem essa oportunidade de entender o que as pessoas estão achando, de às vezes ouvir um negócio, que é lindo ouvir que tá legal, né? É óbvio, é lindo conversar com a sua mãe. E é legal mesmo. E de verdade, porque eu sinto verdade. E é bacana você falar, pô, meu trabalho tá agradando. Mas também é legal quando a gente ouve alguém que fala, oh, a TV Aparecida mostrou tal coisa. Faz parte. Crítica tem é legal pra gente, né? Com educação e tal. Crítica também É legal pra constrói. gente moderar o que a gente tá fazendo. Ou pra gente afirmar, tipo, tudo bem, é uma opinião, mas pra mim isso continua fazendo sentido. Isso fortalece a minha opinião, apesar do seu argumento, e vida que segue. Mas aí quando a gente sai é bacana e é legal essa troca mesmo, né? O pessoal que vem e fala, eu vejo você lá. Tem um negócio curioso lá no programa, que eu sou apresentador fixo desse programa, apresento um de entrevista, que é semanal, e vez ou outra eu faço o nosso jornal, que é na hora do almoço. Só que o nosso jornal é um jornal normal, né? Um jornal de notícias gerais, não só da igreja. Ele passa depois da missa do meio-dia, missas na TV Aparecida, como deve se imaginar, tem uma audiência boa. E ele é um jornal bem na hora do almoço, então é aquele horário. Às vezes a pessoa que está assistindo a missa começa um jornal com notícias do Brasil, fala, não vou colocar no jornal da Globo, da Band, da Record, deixa aí na TV Aparecida, que também é notícia, tá tudo certo. Então tem uma audiência bacana, e acho que aparentemente mais estruturada, mais construída, até pelo tempo que o programa tem, que o jornal tem, que o programa que eu apresento. Então mesmo fazendo programa de igreja também, vira e mexe, eu tô em algum lugar, fala... Eu vi você falando do Corinthians. E aí eu falo, pô, eu apresento o programa de segunda a sexta todo dia. E 80% das pessoas que falam comigo é pra falar, manda um abraço pro pessoal lá do TJ Aparecida, que é o que uma vez por semana, e olhe lá, eu cubro alguém que tá de folga, que não tá bem, que tá viajando e tal. Faz parte. Faz parte. Sempre tem um que assiste mais, outro que assiste vida que segue. E as suas experiências, assim, como jornalista, teve alguma coisa, assim, que você achou engraçado em alguma entrevista, alguma coisa, ou que te emocionou muito? Conta pra gente, assim, essas experiências, assim, sentimentais que você... Apego mesmo, porque você, como a gente tá falando aqui, batendo na tecla, você é repórter da TV Aparecida, né? Então, assim, a gente imagina que você já deve ter muitos anos aí de... experiência, né? A gente tá nos nossos 19 anos, gente. Nos Tem nossos 19 3 anos. meses. Acho que 3 meses. Não sei. E assim, a gente pergunta experiência, mas fala assim, né? Como é estar na casa da mãe, né? Porque é uma graça, assim, eu vejo, tipo, você tá lá sempre naquele lugar, né? Sim, e até pra ouvir o que as pessoas falam, assim, tipo... Tem, com certeza, né? Tem muita gente que vai lá por alguma coisa que aconteceu, com alguma coisa de vida, né? Algum testemunho de vida. Então, tipo, é sobre essas coisas, sabe? De testemunho, o seu testemunho de como é estar na casa da mãe Aparecida. Eu tenho um amigo que ele fala que a TV Aparecida ele não trabalha lá e a gente se encontra em coberturas que ele trabalha em outra empresa. E aí, toda vez, já encontrei ele nas três últimas, por exemplo, novenas e festa da padroeira. E aí eu falo, e aí, tá rendendo, tá fazendo material legal, tal, porque a gente fica feliz, esse é um ponto legal, pelo menos estar na TV Aparecida, por ser vinculado ao santuário, que a gente não se sente concorrente de outras emissoras católicas, porque nós nos entendemos co-irmãos nesse processo de evangelização. Então, que legal que a TV Aparecida tem seu público, que legal que a Canção Nova tem o público dela, e a gente segue, ainda que por linhas, por trilhas diferentes, mas a gente segue o mesmo caminho, né? Eles mais ligados a trabalhos da renovação carismática, a TV Aparecida tem uma linha diferente, pastoral, mas os dois com o mesmo propósito. E quando a gente vê outras emissoras lá, é bacana, porque se eu vejo um colega da Vanguarda, alguém que está na Band, que está no SBT, alguém que está na internet, eu falo, poxa, que bacana, vieram mostrar a história da devoção à Nossa Senhora, e é por isso que a gente está aqui. E aí tem um colega que ele fala assim, eu toda vez eu perguntar rendendo, ele fala, cara, aqui é o melhor, é o lugar com mais história boa por metro quadrado no Brasil. E é mesmo, você chega no dia 12 de outubro, tem centenas de milhares de pessoas que passam por lá durante os dias de novena, principalmente durante a reta final, né? O dia da festa e o último fim de semana. Sempre é o último fim de semana de novena, sempre é muito, muito movimentado. E aí você esbarra com história boa, esbarra mesmo, sabe? Primeiro que as pessoas param que elas querem contar suas histórias. E segundo que
praticamente para onde você olha, você vê alguém. Você vê alguém emocionado, provavelmente tem uma história bonita ali. Tem às vezes alguém que não tá emocionado e que a hora que você pedir para essa pessoa contar a história dela, ela vai se emocionar, porque tem uma história bonita ali. Mas vou voltar nisso que o João falou, e porque eu acho que é o mais importante do nosso trabalho lá, que é o que acontece no santuário, mas aí o que você perguntou, Maria, de histórias, das experiências que tive. História engraçada sempre tem, né? Há muito. Perrengue, normalmente ligado a perrengue. Teve uma vez, vocês falaram do período da pandemia, né? Esse período mudou muita coisa para o mundo, né? Primeiro pela tristeza que foi, e mudou muita coisa, principalmente o nosso trabalho, né? Nas maneiras de se comunicar, dentro das empresas de comunicação ou não, mas a comunicação precisou mudar. E aí, pra gente de TV, tinha aquele negócio de usar 2 microfones. A gente ficava a quilômetros do entrevistado, né? Ficava aqui, o entrevistado para trás de onde a Maria tá. E aí, uma vez eu fui fazer uma entrada ao vivo, a gente já tava nesse cenário, usando 2 microfones. A gente chegou no lugar, por algum motivo o cinegrafista quis mudar de lugar, não sei se era por luz, se era por ruído, a gente, vamos. Só que o jornal já tinha começado. Era uma praça próxima, vamos a pé mesmo. Ele sem desconectar, que usa uma mochila de conexão pela internet, ele com tudo pendurado, carregando, eu falando com a entrevistada, vamos lá, a gente correu, chegou na praça, eu peguei o microfone que ela estava usando, entreguei para ele jogou no colete que ele usa, e fiquei com o meu microfone. Chegou na praça, eu não entreguei o microfone dela de novo. Ela não se atentou, e não era obrigação dela mesmo, e a gente não. Chamou Guilherme Machado ao vivo, Guilherme vai lá, fala, a gente tá aqui, ela era especialista em saúde, era para falar, não sei se de máscara, o que era. A hora que eu viro para ela, eu fiz a pergunta, virei para ela. Pensa, ela tava a 2,5 metros de mim. Eu virei para ela, passei a pergunta, ela, obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. E aí, na hora é legal porque tem a gente tem esse vídeo ainda, e aí eu ainda tô em quadro. Então, é legal que eu faço assim, dá pra você ver meu olhinho e faz assim, ó, eu olho pra mão dela, eu vejo ela gesticulando, não tem um microfone na mão dela, e aí na hora eu faço, que é a cara favorita dos meus colegas, que é a minha carinha de pânico olhando pra câmera, porque eu quis olhar pro cinegrafista, né? Eu pego e faço assim. E aí assim, aquela fração de segundo parece uma eternidade. Então. Aí a hora que eu olhei pra ele só baixou a cabeça. E aí eu falei, bem, agora esquece protocolo sanitário nesse momento. Eu fui andando, eu dei uma esticada assim, fiquei assim com o microfone. E é uma vergonha. E aí, de engraçado, tem os perrengues. A gente uma vez andou de barco. A gente foi num lugar, isso não é certo, mas é das circunstâncias às vezes. A gente vai pra cantões, né, viagem, pra cantão do Brasil, enfim. E aí a gente tem que lidar com a realidade que tá lá. A gente uma vez estava num barco, não tinha colete salva-vida, mas a gente estava num barco a motor. O barco tava tudo certo com o barco, nenhum problema quanto a isso. Mas a gente tava meio assim, tipo, putz, né, o ideal seria estar, beleza, né? Aí não tinha colete, vamos. O cinegrafista fazendo imagem e tal. E aí o rapaz, não, porque eu não costumo andar de barco, não. E a gente deu risada, falou, óbvio que ele costuma, o cara, coordenador de um grupo de, tipo uma associação de pescadores e barqueiros do local. Daí a gente, não, sério, esse barco aqui é de um colega meu, eu andei de barco muito tempo, a minha família é de pescador, mas eu não costumo andar. E aí começou a bater um desespero. Falei, meu Deus. Eu juro pra vocês. Não bastasse isso, que daí a gente ficava assim. Tinha hora que ele dava umas esticadas com o barco, você dá aquele tranco, daí você fala, putz, o cara realmente, dá pra ver que ele não tem a prática, o convívio. Aí, de repente, o barco começa... Nossa. Meu Deus. Aí eu dou uma olhada, porque ele era sarrista e tal. Eu falei, ele tá fazendo graça, né? Aí, o que aconteceu dele? Eu acho que acabou a gasolina. Falei, eu acho que é gasolina mesmo que usa o motor do barco. Não acabou. Daí, não, acho que acabou mesmo. Nada. Moral da história, o barco... Aí a gente tava com outras pessoas juntas. O pessoal já tinha... Como ele tava com uma dificuldadezinha, né? A gente dava... Teve uma hora, o cinegrafista adora que o barco quase virou, assim, porque ele foi chegando muito perto da borda. Ele deu uma subida, sabe? A lateral do barco raspou na grama, a gente meio de lado. E voltou pra água. E só assim, meu Senhor Jesus Cristo, hoje a gente morre. E aí acabou a gasolina, só que daí, como a gente tava num ritmo muito diferente, o pessoal que tava com os outros barcos já tinha ido na frente. A gente, por exemplo, eu vou entrar num barco,
sem colete ainda por cima. Eu falei, não vou levar meu celular, porque sem condição. Eu primeiro que eu não posso me preocupar com salvar o celular, né? Eu tenho que preocupar se acontecer alguma coisa salvar a minha vida. E segundo que salvando a minha vida eu tiver com o celular, eu vou ter um prejuízo grandinho. Então eu prefiro nem levar. Não vai me servir de nada e tal. A gente sem celular, acho que ele tava, mas assim, pô, você tá no rio, acabou a gasolina, porque daí que começa a acontecer naturalmente, e o lugar que a gente tava indo, a gente desceu no sentido do rio, pra encontrar a comunidade de pescador, e depois a gente tinha que voltar contra o rio. Então aí o que aconteceu? O barco começa a voltar. E aí, porque se até a gente tivesse indo pro mesmo lado, você fala qualquer coisa, o rio leva, até a gente chegar no lugar que a gente queria descer. E aí a gente começa a voltar no sentido, aí ele tinha o conhecimento de, deixar o barco, eu posso estar falando alguma bobagem, mas ele, por algum motivo, ele falou que era melhor deixar o barco mais de lado. O rio não era um rio forte de ondulação, né? Porque senão de lado você corre o risco de virar. Mas ele falou para deixar de lado que ia mais lento. Se estivesse de frente, o barco ia pegar mais impulso, mais velocidade. E aí ele jogou o barco de lado e falou, agora tentando fazer contato e tal. Graças a Deus, obviamente, o pessoal que foi, tipo, e a gente ficou um pouquinho pra trás. Passou 5 minutos, a gente não chegou, aconteceu alguma coisa. Então o cara voltou com o barco, tivemos que, sem colete, pular de um barco pro outro. Eu, que sou em pânico, eu tenho medo de altura, tenho medo de água, tenho medo de qualquer coisa. Não suporto mesmo. E aí eu tive que, ele segurando o barco lá, joga a perna pra um barco, joga pro outro. Aí depois vira história divertida, né? Então. Mas no dia não é tão divertido. Então, mas é assim mesmo, a gente nunca passou por isso, mas eu garanto pra você que teve umas coisas que a gente teve que, tipo, por exemplo, na primeira cobertura nossa, meu Deus do céu, cara, aconteceu muita coisa. Por exemplo, a gente tinha que gravar, aí, por exemplo, alguém tinha que ir embora. A Manu, por exemplo, Era sempre eu. A Manu tinha que ir embora, aí a gente gravava pela metade. Ou, por exemplo, a gente tava gravando, o padre me chamava... Não, no meio episódio, da gravação, o padre chamou ele pra pegar suco? Pra pegar suco lá embaixo. Aí as duas continuaram gravando. E detalhe, tava tendo festa da cidade no mesmo dia. E daí a carreta furacão descendo. Descendo a carreta furacão. Eu e a Maria no meio da rua. Não, é isso, juventude. É isso, e acabou assim a transmissão. Acabou assim. Acabou assim, com você saindo pra servir um suco. Não sei se você chegou a assistir, é o episódio de Pentecostes do Padre Washington. É o que tá com o Padre Washington, né? É o que tá com o Padre Washington. O Padre Washington que fez pastoral aqui, né? Sim. Isso. Tá na aba de Reels. Tá na aba de Reels. Todos daí, tipo assim, chegou gente atrás da gente, deu oi pra câmera, e eu olhando pra Maria, tipo assim, o que a gente faz? Então, aí essas E era o Davi gravando pra gente, assim, o Davi tava assim, ó. Dando uma balança. Parece que é aquele dia que tudo dá errado. Tudo caminha pra dar errado, né? Dia, que é marcado. Eu vou me expor. Qual que você vai dizer? Eu vou me expor desse dia, que era um dia que eu tinha aula. Eu tive aula em Jacareí, eu e o Matheus. E a gente chegou, tipo, no meio da missa pra poder ajudar o João a continuar a fazer a cobertura. Uhum. Fomos lá gravar o final, né? Falar, né? Estamos encerrando, vamos gravar o final. O Matheus me vira e fala pro João, né? Como que foi a experiência hoje e tal, na missa? Fala pro João, ele vira e fala... E você, Maria, como foi a sua experiência? A Maria não foi na missa. Eu não fui à missa. Tipo, eu fui e peguei metade da missa. Mas eu não sei. Ele vira, eu olho assim, eu falo assim, ó. Bom. Aí eu começo a ir. Aí, ainda bem que isso não é ao vivo, tipo, é gravado, então a gente cortou. Consegue cortar, Consegue cortar. Aí eu vou e tento falar alguma coisa. Eu falo assim, não, porque... a homilia do padre e eu começo a rir. Eu falo, então, não, gente, eu não consigo. Não dá nem pra inventar, mentir, né? Não tem como inventar. Daí a gente cortou essa parte, mas ela tá Nossa, eu já errei o nome do padre. Ela errou o nome do padre. Do lado do padre. Do lado do padre. O padre, vamos gravar de novo? A gente passa por esses perrengues. Ai, que A vergonha. gente percebeu que assim, a gente... tem ideia de fazer ao vivo, mas a gente teve essas pequenas experiências. Pequenas experiências que eu por posso enquanto falar não do dá. Alisson. Então. Não, tipo assim, eu tava gravando, tá? A Maria tava entrevistando a moça do dízimo. Daí, tava tendo uma música ao vivo na praça? Tava tendo música ao vivo na praça. Daí, passa a pessoa da comunidade, não vou citar nomes, coitado.
Ele com o violãozinho assim atrás, que ele tava tocando na missa, ele me aparece dançando. No meio. No Da meio. entrevista. Da entrevista. No meio da entrevista. Tipo assim, tava a Maria, a moça do dízimo. Ele apareceu certinho no meio, Certinho, não dava bem pra encaixado cortar. no Encaixado, parece que Não até dava foi pra combinado. cortar. Cara, A Maria apanhou pra cortar, Eu porque a moça tava apanhei. falando coisa importante que não dava tipo, pra cortar. Não dava pra... Não Pra dava, você tirar aquele... não dava pra tirar É. o trecho. E, tipo assim, não dava pra deixar o... Eu ia falar nomes. Ia falar Não dava nomes. pra deixar a A pessoa dançando. dançando no Porque ia tirar toda a seriedade. Porque ia, tipo, tava sério. O que ela tava falando era coisa séria. Então, ia tirar a seriedade, ia tirar o foco. E eu falei assim, tem que cortar, tem que tirar. E eu apanhei pra tirar e eu consegui. Consegui tirar ele do fundo. Então, no Muitas vídeo não aparece. revelações. Mas... Depois eu coloquei lá no... Depois você colocou nos cortes lá. Só ele dançando? Só. Aí, Eu Sim, daí fora do coloquei. contexto da entrevista, Fora do tudo contexto, certo. né? No É. TBT lá da... No TBT. A gente, No feed, a gente daí passa tem. por esses perrengues em todas as coberturas. Tipo, por exemplo... E no fim das contas não é só você falou do ao vivo, mas o gravado surge gravado, isso, É, né? a gente Nossa. Às vezes gravou, a lapela deu ruim. Você tem o recurso de editar, mas você corre esse risco. A gente passa pelo mesmo. A gente então. faz um negócio gravado, a gente tá... ao vivo tá sujeito a o que acontecer. Mas às vezes o gravado, você fala assim, putz, não vou poder cortar isso. Então. É porque é importante. Mas Sim. aconteceu uma coisa errada na hora que falou. É caótico, né? Não faz Então, parte. e a gente passou por esses pequenos. Eu imagino que em todas as, por exemplo, coberturas ou reportagens que você vai fazer, mesmo sendo gravado, vocês têm que fazer milhões de vezes, às vezes dependendo. Tipo, regravar, porque, por exemplo, passou alguma pessoa, vamos supor, passou um cachorro, ficou ali. Uma vez eu postei um crise de riso que deu ataque de bobeira. Não adianta. Sim, Não, adianta. acontece. Acontece todo mundo. E assim, passava a moto, fazia barulho. Aí atrapalhava. Eu tava de lapela, quando tá com o microfone direcional, ok. aí só- Agora a lapela, A lapela, não sei se vocês veem, é extremamente Tava com música ao vivo sensível. na praça, ficava tudo. Tá. Parece que tá dentro do celular da pessoa também assistindo. E aí passou a moto e tal. Aí deu o ataque de bobeira, era assim, eu começava a falar, eu ria. Aí eu olhava, aí eu falava, agora eu comecei a jogar pro cinegrafista. Falei, você tá me fazendo rir? Você para, que você é sem vergonha. Então. Eu começava a falar, e tinha hora que acho que ele nem ria, mas ele tava aqui, ó. Eu tava vendo o olho dele. Ele abaixava pra ele ver alguma coisa na lente, eu achei que ele abaixou pra rir. O que acontecia? Eu ria. Juro, normalmente eu tento não gastar muito tempo cinegrafista e nosso nessas gravações, tipo a passagem, a hora que eu apareço trazendo um dado. Mas esse dia aí é legal que assim, a imagem era um fim de tarde, então começa a estar um sol bem de dia, e aí a imagem o que deu certo já tá aquele sol laranja. Porque eu gastei uns 40 minutos, eu devo ter gravado 25 vezes. Sim. Porque toda hora eu errava, porque eu tava desconcentrado, porque fazia barulho ou porque eu dava risada. Faz parte, né? Essa parte de filtrar, a gente viu que não é tão... É bem complicado, por exemplo. O que a gente pode postar? Às vezes essas bobeirinha, tem grandes aspas... Vai tudo pros stories. E é legal postar, Mas porque o povo vê... E eu acho que é isso que gera uma interação. Por exemplo, a Sim, gente fez um aproxima. Reels... por exemplo, falando da Manu, que a gente tem um meme aqui... Não, é porque que eu a cheguei Manu atrasada sempre chega atrasada. dia. É. E daí eles me Um gravaram e dia me não. postaram nos stories. Um dia não, foram 2. Então eu queria dizer pra quem Para de me tá nos explanar. assistindo que hoje, nessa entrevista, eu fui de Manu. E eu cheguei antes que todo Eu cheguei mundo, tá? atrasado. Exatamente. Hoje ela chegou Mentira, adiantada. depois do João, você mas foi. eu cheguei antes que os dois. Exatamente. Normalmente a gente chega antes, mas... Mas a gente observa esses perrengues, a gente entende, a gente começou a perceber, né? Porque, por exemplo, no começo a gente achou, a gente faz de primeira. De faz primeira. Não é assim. Daí vai dar certo. Daí a pessoa que tá gravando começa a rir, ou a pessoa faz então. assim. Faz parte. É isso. E gera essa interação, né? Então, mas vocês estão no caminho legal, viu? De verdade, de coração. Vocês estão brilhando. E a paróquia merece, a comunidade merece. É uma cidade pequena, naturalmente não é uma paróquia pequena, porque ela tem muitas comunidades, é a única paróquia da cidade, mas ela, a cidade não é tão populosa, existem paróquias na diocese que tem uma população maior, mas é uma paróquia com muita história, né? E aí eu acho que ela merece esse cuidado de pessoas como vocês que contam o que está acontecendo agora e que eventualmente, eu sei que em algum momento vocês vão falar disso nessa caminhada que vocês estão fazendo, que ajudem a criar mais formas de registrar a história da paróquia, né? Tem grandes padres que passaram por aqui, tem grandes pessoas que contribuíram com essa história da paróquia Santa Branca, então Deus abençoe a caminhada de vocês, viu? Mais por vir. Se Deus Muito. quiser. A gente cresce a cada ano, assim, tipo, principalmente porque aqui em Santa Branca a paróquia é que movimenta a cidade, eu já percebi isso. Movimenta muito a cidade, a paróquia, então... Sim.
É isso. Gui, muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada pela entrevista, muito obrigada pelo Obrigada por ter bate-papo. aceitado de última hora. Não foi, super combinado. Coisas Foi que super acontece. combinado. Agendado 3 meses de antecedência, Sim. até pra ver a passagem, Não, né? lógico, tem tudo isso. A Lógico. passagem aérea de Taubaté pra Santa Branca. Então. É, isso Lógico. aí. Gente, um prazer estar com vocês, imagina. Sempre. A gente que Contem sempre comigo no que eu puder colaborar. Em outros momentos, um dia vou deixar aqui já o autoconvite. Um dia que eu estiver aqui, que vocês estiverem fazendo cobertura de festa, porque não da festa da padroeira, Sim. aí me chamem para ajudar na cobertura, Festa se da quiser. padroeira. Posso ser então. estagiário. Estagiário Não, a Juventus. gente vai ser Festa estagiário. da Padroeira, Semana da Juventude. que Semana tá da Juventude chegando também, né? Pois é. Chegando. A gente vai estar lá A gente tá lá todos os dias. Temos De bastante, novo. bastante eventos. bastante. É isso, Juventude. Até domingo que vem. Acompanha com a gente durante a semana o Instagram, @juventus.pdcast. E o YouTube agora. YouTube com a imagem. YouTube Mesmo com imagem. arroba do Vocês estão Instagram. vendo a gente hoje. Chama o VAR. Exatamente. Exatamente. Chama o VAR. Exatamente. Chama o Então, VAR. é isso. Hashtag Hashtag Tamo tamo junto. junto. Tamo junto. Tchau, galera. Até mais. Falou!